Boa noite. Boa noite. Muito feliz com a presença de vocês, conheço muitos rostos aqui. Justamente por isso eu tenho que começar dizendo algo mais pessoal. Eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, que é muito fácil ser homem no Brasil, tá? É muito fácil ser homem, é muito fácil ser homem de classe média, heterossexual. Aqui em Maringá é muitíssimo bom você ser homem, heterossexual, de classe média, descendente de japonês. A minha vida sempre foi muito fácil, nesse sentido. Todo mundo acha que eu sou inteligente, né? Eu queria dizer para vocês que o difícil foi sentar e ler as dezenas e dezenas de relatos de estupro que eu li nos últimos dias para preparar essa fala aqui para vocês. Difícil é olhar para a cara dos meus amigos agora e não ter certeza de quem eles são. Difícil é encarar vocês aqui que estão esperando alguma resposta preponderante e ter que falar para vocês que eu não posso responder. Tá? O que eu posso dizer para vocês nesse momento é: tirem suas conclusões. Eu quero fazer uma genealogia da cultura de estupro, porque me perguntaram algumas vezes essa semana o que é uma cultura de estupro, se existe ou não de fato uma cultura de estupro. Eu quero fazer essa genealogia e você conclui se existe ou não, tá? E na minha crônica de hoje, no diário, o título da minha crônica foi 33, e eu quero deixar essa pergunta para vocês também, meninas, mulheres. Eu quero perguntar se você tem certeza que o cara que você ama, ou o seu irmão, ou o seu pai, se ele não é o número 34. Eu não sei se você tem certeza. Tá? Para os meninos, eu quero deixar a pergunta aqui, que é a pergunta mais dolorosa, é se você tem certeza se você não é o número 34. Como eu quero fazer uma genealogia, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu quero dizer para vocês de onde surge a cultura do estupro que estamos falando, ok? Gente, essa é uma imagem muito bonita do Clint. Essa é a deusa, a princesa Danae. A gente está falando de mitologia grega aqui, tá? A gente está falando de 3.000 anos atrás. Tá vendo que ela tá meio dourada do lado de cá? Não dá para ver direito, mas tá meio dourado do lado de cá. Isso aqui é o seguinte: Zeus, o pai de todos os deuses, se transformou em chuva de ouro, caiu sobre Danae para fertilizá-la, sem sua concessão. Cultura grega. Não sei se vocês sabem que a base de todo o nosso pensamento é a mitologia grega. Não sei se vocês sabem que nossa psicologia, nossa psiquiatria é cultura grega, é mitologia grega. Não sei se vocês sabem que a lógica que nos ensina que 2 mais 2 é igual a 4 foi desenvolvida na Grécia. Essa mesma lógica que nos ensina que 2 mais 2 é igual a 4 nos ensina também que o Deus tem autoridade para fertilizar quem Ele quiser. Não só isso, eu selecionei algumas imagens que eu achei interessante. Essa é a rainha de Esparta, Leda. Essa imagem bonita da mulher nua com um cisne parece ser uma coisa assim totalmente, simplesmente artística. Zeus se transformou em um ganso, um cisne, e fertilizou-a também, sem sua concessão. E aí, a gente pode parar e pensar assim: não, mas isso é mitologia, professor, isso não tem nada a ver com cultura. Tudo bem. Então vamos dar mais alguns passos adiante, vamos ver até onde que a gente consegue chegar. Como eu disse, eu não tenho uma resposta para dar para vocês, eu quero que vocês tirem suas conclusões, tá bom? Pode passar mais uma imagem para mim. Essa é a Alquimena, casada com o anfitrião.
Não sei se vocês conseguem ver daí, mas Zeus está prestes a possuir seu corpo. Tem algumas histórias extremamente perversas nas mitologias, e aí eu estou dando um exemplo da mitologia grega porque é a base do nosso pensamento, mas na mitologia hebraica, na mitologia oriental, as diversas mitologias são construídas em cima de histórias como essas. É muito comum você ver uma virgem ser fecundada ou uma mulher que já é casada ser fecundada. Porque parece que aí tem um pinguinho de perversão a mais que fica mais gostoso. A história fica mais interessante. Sabe? Então, incrivelmente, eu não sei quantos aqui que estudaram até hoje na vida de vocês, vocês aprenderam isso aqui. Vocês aprenderam isso aqui em algum momento da vida de vocês? Não? Não se fala de estupro na escola, né? Não se fala de divindade abusando sexualmente de mulheres, né? Parece que temos uma lacuna na nossa educação. Parece. Pode passar mais uma. Júpiter também fecunda Europa, rainha da Fenícia, princesa da Fenícia. Júpiter, curiosamente, ele se transforma em boi, em touro, e a fecunda como touro. Tá? É uma história perversa, se vocês quiserem procurar para ver também. Não é nada disso que eu estou falando vai ser agradável de ler, tá? Se vocês procurarem, essa mulher, ela estava numa ameaça, Júpiter se transforma em touro e ela monta nele para fugir dessa ameaça. E ele leva ela para fora da cidade, para fora onde não tem ninguém por perto, e lá ele a domina como touro, na figura de touro. Júpiter, divindade romana. Eu não sei se tem uma cultura de estupro ou não tem, né? Não sei dizer se tem. Sei que os gregos, os romanos, eles falavam um pouco de estupro. Parece que é uma coisa bem aceitável. Não sei se vocês entendem também, não sei se ensinaram isso para vocês, mas a mitologia grega é a religião dos gregos. Essa é uma prática religiosa, tá? Não é só historinha que a gente lê, não. Isso aqui não é matéria de aula de arte. Não. Isso aqui é uma religião de um povo, uma civilização foi construída, não uma, várias civilizações foram construídas em cima dessa mitologia. Ok? Espero que vocês possam dormir bem com isso. Eu não sei como que eu vou fazer. Espero que vocês consigam. Ok? Pan, o deus Pan, quase dominando também a figura de Sirinx. Mais uma divindade correndo atrás da mulher. Mais uma divindade correndo atrás da mulher. Porque eu acho que sobre as divindades eu já esgotei as divindades, né? Porque essas divindades gregas e romanas, elas são realmente muito perversas. Eu estou falando isso aqui porque mais pra frente, daqui a pouquinho, eu quero linkar o conceito de moralismo com o conceito de cultura de estupro. Tá? Então, guardem isso aí em parênteses dentro da cabeça de vocês. Marte com Rhea Silvia. O legal é que tem pinturas assim. Se você não está com preguiça de ler a história, tem pintura. Então desenharam já para vocês, tá? Já está desenhadinho. Tá? Mas mesmo assim, alguém fez questão de não te ensinar isso. Tá, meninas? Alguém fez questão de não ensinar isso aqui para vocês. Eu não sei porquê, né? Não sei porquê. Né? Não tenho certeza, mas alguém fez questão de não te ensinar isso. Agora eu vou fazer a parte em que vocês vão me odiar, tá bom? Eu não tenho problema com isso. Esse texto pertence a vocês, não pertence a mim. Lidem com ele vocês. Tá? Aqui eu tenho um texto de Deuteronômio 22, 25. Deuteronômio, livro da Bíblia, sabe a Bíblia? Já ouviram falar em Bíblia? Né?
Então, vamos ler esse texto aqui comigo? Versículo 25, aí você fala assim, professor, você está manipulando esse texto, tá? Chega em casa, senta a bunda na cadeira e leia a sua Bíblia. Depois você vem me falar que eu estou manipulando. Tá bom? Deuteronômio 22, 25 diz assim: mas se foi no campo que o homem encontrou a jovem e lhe fez violência para dormir com ela, nesse caso, só ele deveria morrer. Se for na cidade, deveriam morrer os dois. Nesse caso, só ele deve morrer. E nada fareis a jovem, que não cometeu uma falta digna de morte. Porque é um caso similar ao do homem que se atira sobre o seu próximo e o mata. Foi no campo que o homem a encontrou, a jovem gritou, mas não havia ninguém que a socorresse. Se o homem encontrar uma jovem virgem, que não seja casada, e tomando-a, dormir com ela, e forem apanhados, esse homem dará ao pai da jovem 50 ciclos de prata, e ela tornar-se-á sua mulher. Como a deflorou, não poderá repudiá-la em todos os dias da sua vida. Eu não sei como é que é a relação de vocês com isso, mas eu queria dizer que esse texto do Ocidente cristão. Esse texto está ensinando na lei hebraica. Se uma virgem for pega e for estuprada, o que deve acontecer é que o cara que a violentou vai pagar 50 dinheiros e vai ter que casar com ela. Pô, resolveu, né? Ficou bom agora. Você vai ser obrigada a se casar com seu estuprador. Parece uma história muito ruim você ser obrigado a se casar com seu estuprador, né? Não sei se isso é filme do Zé do Caixão, alguma coisa assim. Não, é Bíblia. Então eu continuo não querendo dizer se existe ou não uma cultura de estupro, tá? Quero que vocês cheguem a essa conclusão. Pode passar. Mais um texto bíblico de Juízes 19, 22 diz assim: enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e cercando a casa do velho, bateram violentamente a porta. Faze sair, gritaram eles ao velho, dono da casa, faze sair o homem que entrou em tua casa para que nós o conheçamos. É uma situação de perseguição. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo: não querais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois esse homem é hóspede de minha casa. Não pratiqueis tal infâmia. Ele defendeu aquele cara que estava se escondendo na casa dele. Eis aqui a minha filha virgem e a concubina desse homem. Eu vou-las trarei e vós poderei violá-las e fazer delas o que quiserdes. Somente vos peço que não cometais contra esse homem uma ação tão infame. Então, eu não me sinto no direito de julgar nenhuma cultura para dizer se tem ou não um histórico de violência que nós aprendemos. Vou dar algumas informações para vocês só. Bem, essa mulher, a concubina, a história continua, eu não queria narrar a continuação da história. Ela é jogada para fora da casa, todos esses homens que estão ao redor da casa a violentam, ela desfalece, e apenas no outro dia o dono da casa vai sair e vai recolhê-la. Então, esse assunto é sério ao ponto de que nós não estamos falando de uma vadia do Morro Carioca. Quero que vocês entendam isso. Não estamos falando de uma vadia do Morro Carioca. Não estamos falando de, como se diz, pitique feminista dá no Facebook.
Acho que parece-me que tem alguma coisa mais profunda a ser pensada. Mais um texto só para vocês. Assim, professor, você captou aquele textinho errado que tinha lá, né? É provavelmente porque eu sou ruim. Amnon disse então a Tamar. Essa é uma história bem conhecida, por sinal. Traze o prato no meu quarto, para que eu coma de tua mão. Tamar tomou os pastéis que fizera e levou-os ao seu irmão no quarto. E quando ela os ofereceu a Amnon para que comesse, este segurou-a, dizendo: Vem, deita-te comigo, meu irmão. Não, meu irmão, disse-lhe ela, não me violentes. Não se faz uma tal coisa em Israel. Não cometa semelhante infâmia. Onde levaria eu o meu opróbrio? E tu serias olhado como um ímpio em Israel. É melhor que fales ao rei, ele não recusará dar-me a ti. Mas ele não quis dar-lhe ouvidos, e como era mais forte que ela, violentou-a, se deitou com ela. E logo a seguir, Amnon concebeu uma profunda aversão por ela, mais violenta do que o amor que antes lhe tivera. Levanta-te, disse-lhe ele, e vai-te. Não, meu irmão, respondeu ela, o ultraje que me farias expulsando-me seria ainda mais grave do que o que me acabas de fazer. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamou o seu servo e disse-lhe: Põe fora daqui essa moça que me está importunando, e fecha a porta atrás dela. Te ensinaram isso na escola? Te ensinaram isso na sua igreja? Essa aqui é a história dos filhos do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu não quero ser eu, não. Eu acho que eu não posso falar nada. Só quero deixar esses dados com vocês. Nem vou julgar isso aqui. Parece-me mais uma vez, a gente está falando de uma princesa, filha do rei Davi. Parece-me mais uma vez que não é o caso de uma vadia do Morro Carioca. Aqui eu quero mostrar para vocês só como que isso se dá no decorrer da história. A gente vai fazer agora uma passadinha assim rápida na história. Essa imagem relata bem o rapto das Sabinas. Então é lá uma guerra grega também, que aconteceu lá atrás, em que o espólio da guerra foram as mulheres. Centenas delas. A revolta dos batavos, também lá na antiguidade. O espólio da guerra foram as mulheres. A guerra russo-turca, aqui temos a imagem de uma mulher a sangrar no chão. Na guerra russo-turca, o espólio da guerra foram as mulheres. Massacre de Nanquim na China, e aqui eu quero falar em particular de demônios pessoais com vocês. Massacre de Nanquim na China foi quando o exército imperial japonês invadiu a China. E eles construíram um pequeno campo de concentração onde centenas de jovens ficavam hospedadas ali, servindo de escravas para todo o exército imperial japonês. Você fala assim, professor, mas é estado de exceção, né? Guerra é diferente. Deve ser. Deve ser bem diferente você ser estuprada na guerra do que no seu dia comum. Aqui eu acho interessante o tamanho dessa menina, dessa chinesa. Você ia abusar das meninas que estivessem mais
vulneráveis ali nessa hierarquia social. São crianças, basicamente. Essas senhoras me chamaram muita atenção esses dias, em dezembro do ano passado. São senhoras coreanas na faixa de 90 anos, que vão receber até o fim da vida uma pensão do governo japonês, porque também foram escravos sexuais do exército imperial. Gente, eu queria dizer para vocês que a Segunda Guerra Mundial acabou em 45. Hoje elas estão na faixa de 90 anos. Agora o governo japonês pediu desculpas e vai pagar uma pensão até o fim da vida delas. Ninguém questiona o Japão, né? Primeiro mundo, todo mundo é organizado no Japão. Certo, estupro é coisa que acontece na Índia, no Brasil, onde tem comunista, na Rússia. Na Rússia tem bastante estupro. Não é coisa de primeiro mundo isso. Mas, olhando na raiz da nossa história, as mulheres indígenas estupradas pelos invasores portugueses, o Darcy Ribeiro fala uma coisa interessante, que assim, em 1530, você tinha portugueses invasores, indígenas. Algumas décadas depois começam a chegar os primeiros negros africanos escravizados no Brasil. Em 1580, 50 anos depois, já existe uma etnia consolidada, que é a mistura de portugueses, indígenas e africanos. Eu não me lembro de narrativas, né, que falem das matriarcas indígenas, ou que falem das matriarcas africanas no Brasil. Parece-me, mais uma vez, que estamos lidando com questões de violência. As negras escravizadas, se você chega em casa à noite e liga a TV, tem uma minissérie muito bonitinha passando na Globo lá, uma novela, Liberdade, Liberdade, mostra os estupros das escravas. É muito comum. Eu queria falar para vocês que o fim do regime escravocrata foi agora no século XIX. Não é assim aquela coisa que você pode esquecer, perder de vista, não. Os senhores sempre tiveram essa liberdade. Tá? Nunca teve problema algum. Ainda no começo do século XX, você estuprar uma subalterna sua não era vista como um problema. Legalmente, não. Moralmente, não, até porque ninguém ia ficar sabendo. Agora eu quero contar a minha parte preferida. A parte que mais me pegou. Essa senhora é a Rose Nogueira. Ela teve uma narrativa muito interessante relacionada ao Sr. Fleury. Vocês lembram quem que é Fleury? O torturador da nossa ditadura civil-militar. Ela diz assim, olha que interessante essa narrativa, gente. Isso aqui aconteceu agora na década de 70, tá? Essa aqui é uma das narrativas de maio de 70. Um outro segurava meus braços, minha cabeça, me dobrando sobre a mesa. Eu chorava, gritava, e eles riam muito, gritavam palavrões. Só pararam quando viram o sangue escorrer nas minhas pernas. Aí me deram muitas palmadas e um empurrão. 1970. Quem estava fazendo isso com ela era a própria face do governo. Um condecorado militar. Essa mulher
20 dias antes, ela tinha dado à luz. Eu não quis trazer isso aqui, é claro, porque eu não quero ofender os muito bem educados ouvidos e delicados olhos que eu sei que vocês têm. Mas essa mulher, na conta que eu fui ouvir, estava a estuprando e o leite escorrendo. E não foi um estupro, foram dias seguidos de estupro. Os mais honrados homens que nós temos nesse país, nossos exemplos de macho, nossos militares. De certo, ela era uma vadia também. Provável que ela tenha merecido algo assim. Comunista. Merecia. Provavelmente merecia. Foi um caso isolado, né, professor? Foi. Maria Joana, pode chegar. Professor Maria Joana. Foi um caso isolado, não foi, professor? Eu gostaria muito que fosse. Vocês chegarem em casa e pesquisarem isso aqui no Google, vocês vão encontrar fácil, sem ter que abrir 2 sites. Vocês vão encontrar 50 relatos desses. Tá? Fácil. Deixa eu passar. Yara Spadini, uma assistente social, depois se tornou professora na PUC, São Paulo. Aí, cadê a empatia das assistentes sociais? Olha essa narrativa que interessante. Era muita gente em volta de mim. Um deles me deu pontapés e disse: você, com essa cara de filha de Maria, é uma filha... Me dava chutes. Depois me levaram para a sala de tortura, pediram que eu me despisse. Eu falei que não ia tirar a roupa. O outro disse: ou você tira ou nós tiramos. O tom era de: por que você não está em casa ao invés de estar aqui? Por que você perde tempo com coisas que não lhe dizem respeito? Era como se você merecesse ser torturada porque estava fazendo o que não devia ter feito. Um deles me perguntou: por que você se mete com esses padres revolucionários, com esse pessoal? Sabe os padres lá do batismo de sangue, do filme? Então ela era amiga deles. Eles estavam fazendo isso com ela para que ela delatasse onde eles estavam. Aí você pensa assim: é vadia mesmo, é amiga de padre. Então alguma coisa ela fez para merecer isso aí. Assistente social, amiga de padre, alguma coisa ela fez para merecer. Eu queria só deixar registrado uma coisa. Provavelmente você não está preparado emocionalmente para ler mais do que isso que eu mostrei sobre casos de estupro durante o nosso governo militar. É muito desumano. E aí a gente não está falando mais de estupro com membro masculino, a gente está falando também de estupro com objetos, com animais, com armas. Não se meta nisso. Eu queria dizer o seguinte: eu achei um dado muito interessante, e aí vocês podem fiquem à vontade. Eu só estou dando esse dado para vocês, tá? Pode deixar ruim.
Eu achei um dado que é lá do pessoal da Universidade Metodista de São Paulo, onde eu estudei. A professora Priscila estuda lá também. Certo que não é coisa séria, né? Porque eu estudei lá, a Priscila também. Não, se tiver no Facebook tem um pouco de relevância, senão... Tá? Então, eles conseguiram fazer o levantamento de 14 suspeitos que ainda não estão divulgados na mídia oficial. Eles fizeram na universidade um levantamento, tá? De quem seriam esses primeiros 14 suspeitos do crime que aconteceu no Rio de Janeiro. Curiosamente, dos 14 que eles encontraram, 14 são evangélicos. A gente não está falando, não. Eles vão à igreja domingo e eles tomam a Santa Ceia do seu lado. Sabe no fim do culto, quando o irmão vem te dar a paz de Deus? Paz do Senhor, irmão. 14 religiosos. Religiosos a que ponto? Bom, pelo menos no perfil do Facebook deles está lá. São evangélicos. Inclusive, muito interessante que um deles, o Lucas, perdão, que se não me engano é esse que é o jogador de futebol, não sei direito, né? Você tem esperança de ser inocentado, Lucas? Esperança não. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Esse senhor homenageou Brilhante Ustra quando foi votar pelo impeachment da comunista Dilma Rousseff. Naqueles relatos que eu estava dizendo antes do período militar, Ustra era o chefe. Ustra era o mais exemplar de todos. Esse senhor aqui tem um projeto de lei que propõe que os agressores sejam castrados quimicamente, esterilizados quimicamente, castrados, né? Castrados quimicamente. Sabe como é que funciona isso? Eu te dou uma injeção e você deixa de produzir tanto hormônio masculino, então você vai ter menos desejo. Nossa, parabéns, você é genial, Bolsonaro. Como se, por exemplo, a ditadura não tivesse nos ensinado que você pode estuprar com arma, que você pode estuprar com animais, né? Genial. Esse mesmo senhor que propõe, esse mesmo senhor e sua laia, e seu grupo, que propõe que a vítima é obrigada a criar o filho do agressor. O agressor é obrigado a reconhecer a paternidade. Aquela história que eu contei lá atrás da Bíblia, sabe? Se você for estuprada, você é obrigado a casar com o seu estuprador. O moralismo é muito bom, gente, porque o moralismo ele facilita a sua vida. A partir do momento que você tem um moralismo pronto que te diz como viver, você não precisa mais tomar decisões éticas na sua vida. Você não precisa mais pensar se estuprar é errado ou não. Se o comentário babaca que você faz na rede social é errado ou não. Você não precisa mais pensar isso, porque você está abençoado, você está agindo corretamente de acordo com as leis morais. Tira-se a responsabilidade do cidadão e coloca meia dúzia de regras que devem ser muito boas. Esse é um caso. Esse é um caso que eu não gostaria, eu não sei se eu devia. Eu quero ler com vocês. Ele levar meus filhos para uma sala
onde eu me encontrava na cadeira do dragão, instrumento de tortura utilizado na ditadura, parecido com uma cadeira em que a pessoa era colocada sentada e tinha os pulsos amarrados e sofria choques em diversas localidades com fios elétricos atados em diversas partes do corpo. Nua, vomitada, urinada, e ele leva meus filhos para dentro da sala? O que é isso? Para mim foi a pior tortura que eu passei. Meus filhos tinham 5 e 4 anos. Foi a pior tortura que eu passei, disse a Melinha, ex-militante do PCdoB. Comunista. Senhoras, vocês têm filhos? Imaginem-se nessa situação. Mais uma vez, eu só quero dar dados. Aqui, alguns dados agora recentes, depois de fazer essa trajetória ao longo da história, alguns dados mais recentes, tá? 38,72% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. 40%. 33,8% é agressão semanal. 67,3% dos relatos, as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas tinham ou já tiveram algum vínculo afetivo. 77%. Em cerca de 27% dos casos, o agressor era um familiar, amigo, vizinho ou conhecido. Os episódios de violência acontecem desde o início da relação. Em 13% dos casos acontecem desde o início da relação. Ou de 1 a 5 anos de relação, 30%. Senhores e senhoras, isso significa dizer que 45% dos casos acontecem até 5 anos. 55% dos casos, depois de 5 anos que você está com uma pessoa que ela vai te agredir. Espero que você saiba bem com quem você namora, tá? Eu espero que você saiba bem para quem que você diz eu te amo. Nos 10 primeiros meses de 2015, 3.064 mulheres foram vítimas de violência sexual. Isso narrado no Disque 100, denunciado no Disque 100. 3.046 mulheres nos 10 primeiros meses de 2015. 2015, gente! Estima-se que a cada ano no Brasil, 0,26% da população sofre violência sexual, o que indica que haja anualmente 527 mil tentativas ou casos de estupros consumados no país, dos quais 10% são reportados à polícia. Isso porque você não quer parar para pensar, é lógico que tem a criança que é estuprada em troca de um doce. Você não quer pensar na mulher que sofre ameaça de morte e leva para o túmulo a violência que sofreu. Em geral, você não quer pensar que isso pode acontecer com você. Eu tenho a sensação que pode. Eu tenho a sensação que de alguma forma nós, devíamos viver com a segurança de que nós não vamos ser estuprados por um familiar, por um amigo, por um vizinho, por um colega de sala. Eu gostaria de não ter vergonha de ser homem no Brasil hoje. Muito obrigado.